Tá bom, gente. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, que nos prestigiaram até hoje, todas as reuniões, agradecendo mesmo a colaboração de todos os que neste ano contribuíram conosco, compareceram, deram a sua presença, o seu carinho, o seu amor, e nós estamos felizes que tudo correu bem, graças a Deus. Assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus e do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, nós damos por iniciada a reunião. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, queridos amigos e amigas que nos acompanham pela internet, que nos abençoe Jesus. Conta-se que logo após a explosão do Big Bang, as virtudes de Deus, o Criador incriado, viajaram por todo o universo. De quando em vez, Deus marcava uma reunião com as virtudes para que pudesse designar um novo planeta para elas visitarem. E geralmente nessas reuniões, Deus apresentava aquele que seria o seu representante na região indicada. Transcorreram-se os anos, bilhões de anos, e as virtudes do Senhor receberam aviso, que deveriam se encontrar num local específico no universo. Elas, então, a humildade, a bondade, a alegria, a doçura, a empatia, o respeito, a compaixão, correram todas e reuniram-se. Iniciaram a sua viagem até o ponto marcado com Deus. Viagem essa que seria impossível até mesmo na velocidade da luz no tempo em que ela foi feita. Viagem essa que talvez nem o pensamento pudesse correr tão rápido. Mas eis que elas encontraram-se, agruparam-se, iniciaram a jornada através do universo. Passaram correndo pela constelação de Andrômeda, de um lado a outro em poucos segundos. Despediram-se da constelação de Aldebaran. Ao longe, avistaram a brilhante Betelgeuse, e despediram-se dela quando encontraram o brilho de Sírius. Passaram por Capela e começaram a avistar, num cantinho do universo, uma luz muito fraca. Era ali que Deus havia marcado a reunião. Vieram mais do que depressa. E quando aproximaram-se, começaram a notar que ao redor daquela estrela onde Deus marcara a sua reunião, alguns planetas rodavam em torno dela. Mergulharam então na nossa Via Láctea. E diante do planeta Plutão, que não é mais um planeta, a ciência definiu que não é mais um planeta apenas pelo seu tamanho, mas continua sendo um planeta. Elas deram as mãos, envolveram aquele planeta em luz e fizeram uma oração, por ser o planeta menos evoluído moralmente do nosso sistema solar. Mais do que rapidamente passaram por Netuno e renderam graças aos habitantes de Júpiter. E quando foram surfar nos anéis de Saturno, pararam.
porque observaram, no longe, um pálido ponto azul, como definiu Carl Sagan, em torno do nosso planeta. E ficaram admirando que um pouco antes havia um planeta vermelho muito parecido com o nosso. E animaram-se e foram mais do que depressa em direção ao planetinha azul. Passaram por ele, correram por Netuno e nem deram-se conta de Mercúrio, cuja a volta em torno do Sol é afetada pela gravidade solar. E a ciência descobriu isso recentemente, porque o planeta desaparecia e reaparecia novamente, porque a sua órbita era afetada pelo Sol. E mergulharam no local da reunião com Deus. E lá chegando, não era Deus quem estava presente, mas já era o seu enviado, era Jesus. E Jesus abraça as suas irmãs, dizendo que eram necessárias que elas visitassem o planeta azul, aquele pálido ponto que ainda não brilhava, mas que já recebia a luz solar. E elas iriam na frente, e depois de algum tempo ele iria de maneira presente. As virtudes então agradeceram ao Senhor e mergulharam no planeta. Por aqui ficaram, fazendo um estágio, tentando encontrar guarida nos corações empedernidos da humanidade. Passado algum tempo, pediram uma audiência com o Senhor, no mesmo sol. E lá chegando, estavam frustradas. Senhor, aquela humanidade, aquele grupo de espíritos não está pronto para nós. Tentamos a todo custo, mas eles não nos percebem. E Jesus, não desanimeis, minhas irmãs e meus irmãos, porque chegou a hora de eu mergulhar no planeta. E eu não irei sozinho. E atrás de Jesus apareceu o amor. Eu irei com vosso irmão mais velho de mãos dadas, e vocês virão atrás de nós para modificar a face do planeta. Naquele instante, Deus, nosso Pai, com as mãos invisíveis, pega a sua candeia luminosa e coloca sobre o planeta Terra. Ponto luminoso esse que foi notado na Pérsia pelos reis magos que iniciaram a sua jornada atrás daquele que viria a nascer e seria o rei de todos os reis. Já na região do Paladino, na capital do Império, um menino de apenas 7, 8 anos fora deitar. Era uma noite quente, então o menino Lucano resolveu abrir as portas da janela. E quando deitou-se na cama, ficou observando o céu estrelado e notou um brilho diferente. Pelos seus estudos, aquela estrela não era para estar lá. Ele sabia que era uma estrela, porque o brilho modificava-se. E a título de curiosidade, a luz dos planetas é fixa quando observamos com o telescópio, e a das estrelas modifica um pouco. Então, a olho nu, era possível ver isso, e ele sabia que era uma estrela diferente. O menino então pulou a janela, venceu o pátio todo adornado de mármore branco, e começou a pisar nas gramas orvalhadas. E ficou hipnotizado com aquela luz, quando ele percebeu uma presença ao seu lado. Era o seu tutor, um médico persa. Menino Lucano, o que está fazendo aqui fora? Veja aquela estrela lá no alto. Não era para estar lá. Então o mestre de Lucano, daquele menino de 7, 8 anos, abaixou a cabeça e começou a chorar. Aquela estrela não estará lá nos próximos dias, porque é uma centelha do amor de Deus enviada para nós, para nos ajudar, para que possamos progredir. Então Deus envia à humanidade um pedaço de si próprio para nos ajudar, para nos salvar.
Mas como que uma estrela pode descer à terra? É apenas um sinal, meu filho. E eu me entristeço porque pela minha idade, quando aquela estrela tornar-se verbo e carne, eu não estarei mais aqui. Mas tu, que ainda é jovem, verás os sinais, o conhecerá. E eu te peço que pela instrução anote todas as suas frases, todos os seus passos, todas as suas histórias, os seus gestos, e anote para que a humanidade saiba no futuro que por aqui passou um homem bom e que modificou a história da humanidade. Abraçaram-se e, ante a alta madrugada, o menino dormiu nos braços de seu tutor e foi levado à cama. Dali a alguns dias, a estrela realmente desaparecera. Viera, brilhara para todos nós e despedira-se do planeta, de maneira cruel. E ele não veio salvar a humanidade, como diziam os profetas da época, não. Ele veio dar a chave para que cada um pudesse abrir a porta e salvar a si mesmo. E os amigos que foram convidados por ele fizeram as anotações. Mas apenas um, que não conhecera Jesus, entrevistou a sua mãe, e era o menino da nossa história, o menino Lucano, que não conheceu Jesus, ou como nós conhecemos, São Lucas, o apóstolo médico, que entrevistou a mãe de nosso Senhor e deixou um dos evangelhos mais belos já grafados. Logo após a sua passagem, a humanidade que despertara para o amor e as virtudes que foram chamadas novamente ao sol foram designadas às outras regiões. Mas um pedacinho delas ficou no planeta, e aquele pálido ponto azul tornou-se referência devida à sua beleza no sistema solar. As virtudes passaram a habitar dentro dos espíritos que estavam presos neste planeta, e está dentro de nós, e que fizemos após o retorno de Jesus ao plano espiritual. Optamos pela dor, a maioria, pela ignorância. Um grupo de pessoas mais ignorantes e querendo poder utilizou-se da palavra dele para colocar sob o tacão da dor a humanidade que viveria séculos sem conhecer realmente Jesus. Porque tudo que havia a respeito dele era escrito em latim. E pouquíssimas pessoas tinham acesso ao latim. Sabiam que Jesus havia nascido em um lugar, que a sua mãe era tal, que ele havia sido levantado na cruz. Mas foi durante as reformas que as pessoas puderam realmente conhecer a jornada de Jesus. Que nesses 2000 anos não nos abandonou. Pelo contrário, assim como ele foi enviado por Deus, ele enviou os seus amigos mais próximos. E, mesmo após a vinda desses amigos e amigas, para trazer novamente a notícia, a luz já está aqui. Vamos olhar, vamos segui-la. Nós ainda optamos pela dor. E quando começamos a despertar das trevas da Idade Média, e vieram os movimentos materialistas de descrença no Pai, Jesus novamente marca uma nova reunião no sol. E as virtudes estavam lá. E ele estipulou que voltaria, mas dessa vez sem a estrela brilhar no alto, porque ela já brilhava nos corações de toda a humanidade. Chega então a época do seu retorno. E ele vem através de seus enviados, no plano espiritual e no plano material. O Espiritismo nasce através de reuniões frívolas realizadas em Paris.
as mesas falantes, as mesas dançantes. Mas coube a uma pessoa saber que, se ele fazia uma pergunta inteligente e a resposta era inteligente, a causa daquele fenômeno era inteligente. E a partir daí, começam os estudos que traz o lançamento de O Livro dos Espíritos, iniciando a Era do Espírito. O retorno de Jesus descrucificado. E é baseado nessa doutrina que estamos aqui presentes. E na manhã de hoje, quando fizemos as nossas reflexões em torno de um livro espírita, escrito por Emmanuel, um espírito desencarnado, através de Chico Xavier, um espírito encarnado, faz-se cumprir a frase que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Verdade. Porque é da vontade de meu Pai que mortos e vivos se amparem. Mortos conforme a carne, porque a morte não existe. Não é mais a hora de ouvir as vozes dos profetas ou dos apóstolos. Então agora, a confiança de Jesus era tanta na humanidade, que ele confia nos espíritos encarnados e desencarnados para trazer a instrução para que pudéssemos caminhar juntos. E no capítulo 165 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, como dissemos, ele trata dos bens materiais. Mas aqui todos sabemos o que são bens materiais. E que se abraçarmos demais, tornar-nos-emos materialistas e nos afastaremos das virtudes que estão dentro de nós. Então, pensando nisso, eu falei, meu Deus, quais foram os bens que o Espiritismo me ofertou? Bens esse que nenhum ladrão pode roubar. O meu maior questionamento era em torno dos suicidas, porque eu tenho um avô suicida. E desde que eu ouvi falar de religião, os suicidas eram abandonados por Deus e estariam fadados ao fogo do inferno, da dor e do sofrimento por toda a eternidade. Mas se Deus é bom, como que ele ia abandonar uma pessoa, um espírito que no momento de falta de dor, de ignorância, no momento de loucura, tira a própria vida? Será que Deus não estava olhando por eles? Então conheci o Espiritismo, li o livro Memórias de um Suicida, mas emocionei-me com a história de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi a menina que libertou a França da interferência dos ingleses. Desde menina ela ouvia os espíritos e sabia qual era a sua tarefa. E o seu maior medo era ser traída. O que aconteceu? Ocorre que o Espiritismo traz-nos a informação. O livro Joana d'Arc Médium, Dr. Leon Denis, narra com beleza toda a jornada da menina Joana d'Arc. E quando ela é traída e é levada pelo Santo Ofício e sofre as maiores torturas físicas e morais, a menina não renega em nenhum momento tudo que ela faz. É uma heroína, a heroína francesa, uma heroína da humanidade. Aquela menina trazia consigo um peso gigantesco nas costas, uma culpa moral, uma culpa diante a própria consciência e diante as leis naturais da vida. Porque 15 séculos antes, a menina transitava pela terra no corpo de um homem chamado Judas, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas. E que, vendo o que aconteceu com seu mestre, passa uma corda no pescoço, amarra numa figueira, pula, tirando a própria vida. Então me questionava, será que nem Jesus pôde perdoar aquele amigo, que fora convidado por ele mesmo para fazer parte dos 12 apóstolos? 15 séculos depois, a menina está na cidade de Rouen,
amarrada numa madeira, e embaixo uma fogueira pronta para queimar-lhe o corpo. Cerca de 10.000 pessoas acompanhavam aquele festival. Uma multidão gigantesca seguia Jesus carregando a cruz. Ela teve um momento de defender-se. E quando abriu a boca, narram as tradições que as 10.000 pessoas presentes choravam, inclusive o seu acusador. Jesus não teve tempo de defender-se. Não queria, não precisava. Quando estava no alto da cruz, ainda deixou lições imorredoras à humanidade. Olhou João e sua mãe lá embaixo. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Querendo dizer que os laços carnais, muitas vezes, são muito fracos ante aos laços espirituais, a família espiritual. E quando encontrava-se no momento derradeiro de seu corpo, ele diz: Pai, tudo está consumado, perdoa os homens que não sabem o que fazem. Mas a menina teve mais tempo. A menina levantou a sua voz e começou a cantar a boa nova de Jesus. E quando o seu acusador sentiu as lágrimas no olho, arrancou do carrasco a madeira, embebida em óleo, pôs o fogo e jogou a madeira na fogueira. As chamas rapidamente tomaram forma, tomaram corpo e envolveram o corpo da menina Joana d'Arc. E diz Leon Denis de uma maneira muito bonita que do fogo de Rouen e da madeira erguida na praça fez um laço fluídico diretamente com Gólgota. E quando todos achavam que a menina estava morta, sai um grito de dentro do fogo: Jesus! E ela morre. 15 séculos depois, Judas reabilitara-se com a própria consciência. Então, para mim, foi a maior prova de que Deus é amor. De que Jesus perdoou o seu amigo. Mas não que perdoe, está tudo bem, segue a vida, não. Apresentou para mim, através disso, a reencarnação. Divaldo Pereira Franco diz que a reencarnação é um perdão de Deus aos nossos erros, porque quando erramos, Ele dá-nos uma nova chance para que possamos acertar, nos reabilitar. Então, eu vi que o meu avô estava salvo. Que se Jesus der oportunidade para o seu amigo, daria chance também ao meu avô. Então, a reencarnação anda de mão dada com uma lei natural da vida, a lei do progresso. Todos estamos aqui para progredir. E é outra informação, outro bem, que o ladrão não pode roubar de mim. Então eu já tenho certeza da reencarnação. Tenho certeza da lei do progresso. É só vermos a história da humanidade. Dizem que o Espiritismo matou a morte. Eu concordo. Porque o Espiritismo traz informações para nós o tempo inteiro. Mas informações estas que precisam ser trabalhadas e colocadas em prática. Senão não faremos absolutamente nada com elas. O Espiritismo matou a morte quando ele diz que nós continuamos vivos e provando que continuamos vivos. Então eu já ouvi, mas por que você está chorando? Você é espírita. O espírita não chora. Mas a saudade é inerente a qualquer religião. A saudade é do ser humano. Então, quando alguém despede-se de nós, é normal sentirmos dor. Falta um pedacinho daquela pessoa. Falta um bom dia. Falta tomar o cafezinho junto. Falta aquele mau humor da manhã que muitas pessoas têm. Ou aquela outra pessoa que acorda já cantando as princesas da Disney. Então, falta. E essa falta física, que também alimenta o nosso ser, faz com que sintamos dor. Mas nós temos a certeza que nos reencontraremos de novo. O importante é não alimentar a dor, mas sim a certeza que nos reencontraremos traz a esperança,
como alguém que vai viajar. Tchau, nos vemos daqui a pouco. Eu não quero ouvir o daqui a pouco de alguém que for. Quero esperar bastante tempo, porque tenho 3 filhos pequenos. Se desencarnar agora, minha esposa me mata. Então, temos que seguir. O Espiritismo, então, traz as informações para que possamos trabalhar. Quando meu pai tornou-se espírita e nós começamos a frequentar aqui, ele fazia uma reunião em torno das obras de André Luiz. E eu me lembro que, sentado à porta, ouvi o amigo Luiz Carlos Pinto falando que quando ele era criança, o pai dele falava sobre a morte, a morte, a morte, a morte. E eu estava do lado da porta ouvindo ele falar sobre a morte, e eu saí correndo. Ai, só falam de morte. Que religião é essa que só falam de morte? Mas não é. O Espiritismo é a prova das palavras de Jesus. Venham comigo e terei vida e vida em abundância. O Espiritismo traz-nos a informação dessa abundância de vida em torno de todo o universo. O conhecimento espírita é para ser colocado em prática o tempo todo. Eu costumo dizer que sou espírita somente até as 11h59 da noite. Porque à meia-noite é a hora que os mortos saem da catacumba, a hora que os obsessores saem para assombrar, a hora que os fantasmas saem para fazer as festas. Mas pai de 3 crianças, todo mundo aqui que tem uma criança sabe que elas só acordam na hora dos obsessores. E então minha filha acordou, eu fui em direção à cozinha para fazer o seu leite. Fui no corredor e virava à direita para a cozinha. Mas em determinada noite, quando eu fiz esse caminho, fui virar a cozinha, o dedo grande, com uma unha afiada e gélida, passou no meu ombro. Por um instante, eu dei uma desencarnada, perdi a força no joelho, abracei o batente da porta e acendi a luz, querendo que uma luz natural fosse afastar os fantasmas, os obsessores. E quando olhei, era uma planta que estava lá e na tarde estava no outro canto da sala. Então, eu percebi que somente o conhecimento não vai me liberar de muita coisa. Principalmente quando todas as notícias que temos no cinema são de fantasmas ruins. Graças a Deus, Allan Kardec apresenta que os fantasmas não existem. Somos nós, espírito de pessoas que viveram no planeta e encontram-se da mesma maneira. Então, aos 17 anos, eu fui convidado a ingressar uma reunião mediúnica. Para quem não sabe, reunião mediúnica é onde os espíritos comunicam-se, onde estão se debatendo na dor, na ignorância, estão necessitados de algo. Ele conversa através do médium, não entra no corpo do médium, é energia com energia, e um doutrinador conversa com ele para tentar auxiliá-lo. Aos 17 anos, já havia lido algumas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, estava formado no Espiritismo. Só faltava o diploma. Então, sentei-me num lugar, não conhecia os médiuns da casa. E uma amiga muito querida estava ao meu lado. Estudamos o Evangelho, começamos a parte das comunicações dos espíritos, e a pessoa ao meu lado começou. Você não sabe por que eu estou aqui? Você não sabe o que eu faço aqui? Eu falei, não sei, mas aqui é a casa de Jesus. Olha a infantilidade. Aqui é a casa de Jesus e você aqui não tem poder aqui. Ele fala, e a médium falou, eu sou o diabo. Peguei minha cadeira e fui para o lado. Afastei-me dela. E um amigo pôs a mão no meu ombro e falou, está tudo bem. Mostrando que o que nós lemos no livro é para nos ajudar no dia a dia. Toda essa vasta literatura que temos deve servir para alguma coisa. O meu maior questionamento foi respondido, que era em torno dos suicidas. Porque nesse caso em questão, a pessoa tem a chance de reparar o seu erro. Ah, então quer dizer, mas se ele teve fragilidade moral, suicidou-se na outra vida, ele vem? Não. A lei é perfeita. Talvez Deus deu uma chance para que aquele espírito reencarne uma vez ou outra para adquirir valores morais, até o momento que ele tenha forças e condição para enfrentar aquilo que ele não conseguiu enfrentar e por isso desistiu da própria vida. O livro Memórias de um Suicida é realmente uma das maiores obras do Espiritismo e da literatura. Porque começa com sofrimento e, um spoiler, termina com reencarnação.
Mas não se preocupem, porque o livro espírita começa ou alguém desencarnando e reencarna, ou alguém reencarnando e desencarna no fim. O início e o fim é tudo igual. O interessante é a jornada que nós vemos. E o valor que me chama também, que eu não me esqueço, é que a reencarnação é a prova do amor de Deus por nós, que está ligada diretamente à lei do progresso. Ninguém involui. Podemos ficar estacionados, postergando o nosso progresso. Mas até aqui existe o livre-arbítrio e existe um basta. Porque a lei é de progresso. Então todos iremos progredir. E estamos ligados também diretamente à lei de causa e efeito. Não tem mais culpa e pecado. Existe o erro. Todos vamos errar. Todos aqui somos endividados com a lei. Ah, mas eu sou mais, porque eu sofro muito. Quem é que sabe do sofrimento alheio? Ninguém. Leon Tolstói, no seu livro Ana Karenina, tem uma frase, que ele inicia o livro com a frase: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então, a dor, ela estará presente na nossa vida. Porque somos devedores da lei e não poderia ser diferente num planeta de provas e expiações. Ah, mas eu peço para Deus me ajudar, Ele não ajuda. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, Humberto de Campos Espírito, há uma passagem em que Jesus conversa com Pedro. E ele questiona Pedro: Pedro, como você se sente, como você acha que se sente um pai cuja presença só é lembrada pelo filho na hora de pedir? Como nós estamos acionando Deus? Somente no momento das nossas dores ou talvez diariamente? O Pai Nosso, que Jesus ensinou-nos logo após esse diálogo com Pedro, ele ensina que o caráter geral da prece, Livro dos Espíritos, é louvar, pedir e agradecer. Pai Nosso ensina a louvar e a pedir, porque o agradecimento deve vir de dentro de nós. Pois bem, se a gente acostuma a orar, a agradecer, a louvar o que temos, quando temos uma dor muito grande ou uma necessidade, pedimos, a resposta vem. Não muitas vezes da maneira que nós necessitamos. Então, semana retrasada, eu fui jogar na Mega Sena. Orei, como todos oram: Pai, olha aqui, eu vou jogar os números, por favor. Peguei Deus de bom humor e fui contemplado. Apitou no meu celular, premiado. Mas já gastei o que não tinha no pensamento. Chegou aquele instante, então, que abri R$6. Peguei Deus de bom humor no dia errado. Podia ter segurado até o 31 de dezembro para ganhar na Mega da Virada. Mas fui atendido, R$6. E aí minha esposa falou: eu falei para você não comemorar. Mas o aplicativo foi tão de má fé comigo que ele apitou: você foi premiado. Podia estar escrito, mas não se empolguem muito não. Né? Porque com a inflação de hoje, R$6 não dá muito. E é isso. Essa alegria de ver Deus presente em nossa vida em todos os momentos. E Jesus, sendo porta-voz do Pai, Ele ainda nos dá uma chance, dizendo nos trabalhadores da última hora: esta é a última hora que nós estamos vivendo, a última hora do mal, a última hora da vingança, porque está se aproximando a primeira hora do amor, a primeira hora de um novo planeta, de uma nova fase, de um planeta de regeneração. E nós podemos fazer parte desse grupo de Jesus. Quando ele vem com os trabalhadores da última hora, é um convite: vem agora. Os espíritas falam que nós seremos levados a outros planetas. Até ouvi uma expressão muito engraçada, que é o planeta chupão. Ele vai passar perto da Terra e chupar todas as almas que não conseguirem sugar com a Terra. Então passe rápido, porque eu quero ficar aqui. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Então eu olho as guerras,
os rumores de guerra, a violência, a falta de amor. E eu me lembro que estava escrito isso nos evangelhos. Os tempos são chegados. Façamos parte, então, desse grupo de Jesus que ajuda a instauração do bem na terra, que iniciou-se com a sua vinda lá atrás. Todos nós já possuímos uma centelha do amor de Deus, que são as suas virtudes. Explorar essas virtudes é trabalhar junto do amor que veio com Jesus. Portanto, vamos aceitar o convite de Jesus. E vamos procurar mais o bem, o belo, do que o feio. Não vamos mais no celular compartilhar notícias de guerra, de tragédia. Vamos compartilhar coisas boas. Dar boas notícias, falar coisas boas, contribuir com a psicosfera ao nosso redor. Vamos aceitar de coração esse convite e trabalhar. Mas como que eu vou trabalhar? Porque os espíritas adoram questionar. Ou vou deixar para a próxima encarnação, porque essa eu já perdi. Não. Vamos trabalhar nesta reencarnação, porque o convite veio agora. Não saberemos se na próxima estaremos aqui ainda, ou quanto tempo irá demorar para a nossa próxima reencarnação. O convite é feito agora. Aceitamos, portanto, agora e vamos trabalhar, começando dentro do nosso próprio lar, que são aqueles espíritos com os quais necessitamos e que imploramos por nascer juntos. O convite de Jesus começa aí. Depois do trabalho em casa, vamos crescendo devagarinho até onde o nosso amor conseguir. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa oração? Jesus amigo, reunidos aqui em teu nome, gostaríamos de agradecer a oportunidade que temos desses instantes de paz. Desses instantes que entregamos o nosso coração, a nossa atenção ao teu evangelho. Que possamos levar as tuas lições e os teus exemplos, palavras, para o nosso dia a dia. E que possamos, Senhor, através de pensamentos, palavras e atos, ir modificando as nossas atitudes, vencendo aquilo que fomos ontem, para tornarmos-nos melhor hoje e amanhã. Senhor da vida, abençoa todas as pessoas aqui presentes, aquelas que estão nos lares e os que se debatem nos sofrimentos. Agradecemos pela tua presença na nossa vida, na humanidade, sabendo que nunca nos abandonaste e nunca nos abandonará. Guia-nos, Senhor, toma-nos pela mão e ajuda-nos, fazendo-nos trabalhador da tua seara, mesmo ante as dificuldades. Abençoa, Jesus, a todos os trabalhadores espirituais que aqui vieram e leva-nos em segurança aos nossos lares. Que assim seja.